Trabalho tem que ser prazer ou sacrifício? Quebrando crenças limitantes dentro do trabalho. Olá, sou a Solange Santos e nesse canal você vai aprender conteúdo dentro dos estudos da neurociência, conteúdo dentro dos estudos dos traços de caráter e conteúdo dentro de todos os livros que eu leio, tudo aquilo que eu vou aprendendo de novo, vou estar trazendo aqui para vocês. Dentro de esses estudos que eu for aprendendo, eu for trazendo, eu vou estar falando de qual estudo isso está sendo feito. Crenças limitantes dentro do trabalho de hoje. Alguns anos atrás, eu pensava assim, nossa, o meu trabalho não é tão sacrificante igual as pessoas falam que o delas é. E no meu pensamento, naquele tempo, eu pensava, não, a forma que eu vejo o trabalho é completamente errada. Mas eu via, eu sentia, eu não passava isso para diante. As outras pessoas falavam, eu achava, eu dentro do meu subconsciente, eu sentia que aquilo era, para mim, era errado. E teve um dia que eu cheguei a me perguntar, mas por quê? Que as coisas para mim eu não acho tão sacrificante igual as pessoas colocam o trabalho delas. Aí foi aonde eu fui pesquisar e foi aonde caiu dentro desses estudos, e esses estudos já veio vindo para mim há alguns anos atrás, só que aí por causa de algumas crenças que tem dentro da minha casa, eu deixei a me levar. E agora eu voltando a ter voltando a estudar, essa crença bateu na minha porta de novo, que eu não posso acreditar nessa crença limitante, entendeu? Que o trabalho é um sacrifício. Igual assim, e não é porque eu nunca trabalhei em trabalho, às vezes as pessoas falam, ah, ganhou tudo na mão. Não, não ganhei tudo na mão. E eu acho que foi justamente por isso que eu passei por momentos difíceis, mas eu não vi aquilo com tanta dificuldade. Igual na época do meu primeiro trabalho, da minha primeira profissão. Tinha dia que eu ia para o meu curso, eu não tinha dinheiro para comer e nem para comer durante o dia inteiro. Então, assim, no caso, eu passava o tempo inteiro com fome, porque era longe de casa, não tinha como ir em casa almoçar. Eu ia comer quando eu chegava em casa. Então, esse momento que eu passei, foi esse momento de muito aprendizado, eu vi também que naquele momento ali, eu estava aprendendo algo, e aquilo ali dentro de mim era prazeroso, mesmo eu não tendo o dinheiro para mim fazer a minha alimentação ali naquele dia, fazer o almoço. E muitas das vezes, aí quando eu terminei o curso, fui fazer um estágio na melhor empresa dentro daquele segmento, ali dentro daquela cidade. E foi aonde a patroa, a dona ali daquela empresa, descobriu que eu não estava almoçando. Aí foi aonde ela me acolheu. Assim, só por eu estar dentro da melhor empresa, naquele momento, ali dentro daquela cidade, já era gratificante para mim. Eu estava aprendendo muito. E foi aonde ela descobriu e me acolheu. Nem queria que eu fosse todo dia para casa, porque era longe também. Quem mora em Planaltina, Distrito Federal, sabe a distância a empresa era em frente à rodoviária, onde a rodoviária é hoje, e aonde a minha mãe mora até hoje. Minha mãe mora no Arapuangas, ali na curva da Água de Coco. Então, assim, eu ia, às vezes tinha uma bicicleta e às vezes não tinha. Ou eu ia de bicicleta ou eu ia a pé. Mas a grande maioria das vezes a bicicleta estava estragada, não dava para mim ir de bicicleta, eu tinha que ir a pé.
Mas aquilo para mim já era prazeroso porque eu estava aprendendo aquilo e aquilo para mim era... Eu queria muito aquilo. E aquilo para mim não era um trabalho, era um prazer. Mesmo eu não tendo o almoço, mesmo eu às vezes tomando um café em casa, um copo com leite. Na época também era o que a gente tinha. A gente tomava mais café e menos leite para dar para todo mundo. Aí então tomava esse café com leite e ia pro curso. E chegando lá, aí quando eu terminei o curso, aí veio o estágio. Entrei dentro da melhor empresa dentro de Planaltina, dentro daquela segmentação ali, que era a rede de salões. Então, assim, eu entrei dentro do melhor salão que tinha dentro de Planaltina, que era o salão da Silvana Araújo, lá em Planaltina. Nem sei se ainda tem o salão hoje, mas ela me abraçou como uma pessoa da família dela. Hoje, com tudo que eu estudo, eu vendo que a forma de eu ver hoje é a melhor forma que a gente tem que ver as coisas. É a forma da gratidão. Eu naquele momento assim, naquele momento que era um momento difícil para mim, que assim, se eu não quisesse sair da minha zona de conforto, eu poderia estar dentro de casa com meu esposo naquele tempo, entendeu? Mas naquele tempo eu quis sair daquela zona de conforto, onde eu tinha comida, almoçozinho ali na hora, comidinha quentinha, gostosinha ali na hora, mas eu quis sair dessa zona de conforto. E eu saindo dessa zona de conforto, eu passando por isso, eu não me vi que aquilo era, nossa, isso é um sacrifício, isso é um peso muito grande nas minhas costas, tá pesado. Eu não me vi isso. E aonde eu trabalhei por muitos anos nessa área, e cada cliente que sentava na minha cadeira, eu não via aquilo como um trabalho, eu via aquilo como... Era prazeroso. Era muito prazeroso. Que foi quando foi na época de eu vir embora para Belo Horizonte, as últimas clientes que eu atendi até no 38 minutos do segundo tempo. Eu atendi até às 8 da noite, e quando foi 9h30 eu peguei o ônibus para vir embora para cá. As clientes que eu atendi naquele dia, que eu atendi durante aquela semana que eu não ia ver elas mais, eu vi uma delas quando elas chegou, eu atendi, terminou tudo. Era um ciclo da minha vida que estava se fechando. E ela sentou e ficou com uma tristeza assim muito grande dentro dela, e ela virou para mim e falou assim... Na verdade, ela nem falou para mim, ela falou para minha chefe. Ela chorou para minha chefe lá, e depois ela veio e falou para mim: como que eu vou achar uma pessoa agora? Ela me via como única ali naquele momento. Mas por quê? O momento que ela veio estar comigo, ela estava passando por um momento difícil na vida dela. E eu fiz uma transformação nela. Ela era bem moreninha, o cabelo dela era bem escuro. Eu coloquei ele bem claro, e o cabelo dela era bem grande, e eu cortei ele chanelzinho. E coloquei ela bem loirinha. Na época estava passando uma novela que era acho que era Adriana, não era Adriana Esteves, era uma loira, eu não lembro o nome da atriz. Eu sei que na época a atriz usava o cabelo chanelzinho, batidinho assim. E foi isso, eu cheguei, olhei o cabelo dela, e a minha chefe, ela já chegou e já falou. E quando a minha chefe chegou e viu eu mostrando o que eu queria fazer no cabelo dela, a minha chefe me chamou em particular e me falou assim: Solange, essa mulher tá com uma depressão muito profunda. Você não vai fazer isso porque depois ela vai vir questionar o salão. E aquela liberdade dentro de mim
que quando eu vou explicar isso para vocês no finalzinho desse vídeo, fica até o finalzinho desse vídeo, que tudo isso que eu estou falando para vocês dentro desse conceito tem tudo a ver no que eu vou explicar para vocês dentro desse vídeo no final. Minha chefe veio com medo, claro, de ter algum problema, mas quando a gente sente, vai pela sua consciência, quando é consciência, quando é algo divino que vem para você, quando não é ego e não é mente, quando a mente e o ego tá entrando em disputa, você pode cair. Mas quando é consciência, você pode ir fundo. E eu já sentia isso dentro de mim, da consciência. Dentro dessa experiência minha, ela chegou com o cabelo todo escuro, mas ela tinha a tonalidade de pele dela, era igual a minha, para mais clara.